Boa noite, senhoras e senhores. O Centro de Estudos em Direitos e Negócios tem a honra de recebê-los hoje, tanto quem está presencial, quanto quem está nos assistindo pelo YouTube, para a 5ª edição da Semana Interdisciplinar em Direito, com o tema central nessa edição, Construindo um Futuro Soberano, Justo e Sustentável. O evento tem por objetivo principal promover espaços de interação entre os alunos e professores da graduação e da pós-graduação do CEDIM e de outras instituições, estimulando a troca de experiências e a construção conjunta de soluções para os problemas e desafios da sociedade e do sistema jurídico, proporcionando o diálogo, utilizando-se de várias óticas multidisciplinares, despertando-nos para a inovação na aplicabilidade do direito e aplicando conhecimento interdisciplinar que contribui na construção profissional de amanhã. Passo agora a palavra para a diretora do Centro de Estudos em Direitos e Negócios, professora Mariana Bicalho. Eu vou dar um abraço. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Pode ficar à vontade. Com muito prazer que a gente inicia agora a nossa segunda mesa do dia. De manhã, não sei se todos aqui puderam acompanhar, mas nós tivemos 3 palestras excelentes com o professor Emílio Peluso, da UFMG, depois com a doutora Sabrina Braga e com a professora Carolina Lobo também, as 2 doutorandas na UFMG. Então, foram 3 palestras muito boas que a gente vai disponibilizar para vocês depois. E hoje a gente vai continuar com essa excelência de professores muito especiais que estão aqui hoje, 2 grandes colegas e amigos e também inspirações, na verdade, né? Tanto o professor Lucas, que eu falo muito em sala de aula com ele, sobre ele, né? Os meninos estão de prova aqui. Acho que não tem nenhum aluno meu que não escutou a palavra Lucas na vida. Exatamente. Com o professor Lucas Gontijo e com o professor Matheus Moura, que é um colega também muito especial do PPGD da PUC Minas, e uma grande inspiração também como professor e pesquisador. E nós vamos ter temas muito interessantes hoje sobre republicanismo e justiça, que para quem aqui é do grupo de estudos em democracia, diversidade, né, e direitos humanos, estou vendo o Franz, o Leandro, e outros aqui, a Jéssica, a gente estudou um pouquinho no semestre passado sobre republicanismo, e principalmente com o livro também da Eloise Starling. Então, alguns alunos aqui já estão por dentro do nosso tema, não todos, claro, mas eu tenho certeza que vão gostar muito das palestras que a gente vai ter aqui hoje. E para começar, né, as nossas palestras da noite, eu vou convidar o Matheus Moura, que é doutor e mestre em Direito pela PUC Minas, especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Faculdade Arnaldo e professor da Faculdade de Direito de Conselheiro Lafayette e também da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Professor Matheus, seja muito bem-vindo ao CEDIM. Tenho certeza que é a primeira de muitos eventos que vai fazer por aqui. Obrigada. Pessoal, boa noite. E Lucas. Bom, deixa eu tomar meu posto aqui. Mari, isso aqui pode por aqui? Pode tirar. Pode? Deixa eu... Foi quebra, sou meio desastrado. Bom, pessoal, agradeço o convite da minha seleta amiga Mariana, pessoa na qual eu tenho um carinho gigantesco. Já conheço ela há um bom tempo. Mariana, antes de entrar no mestrado, e agora já está aí concluindo o doutorado com a carreira profissional super consolidada, muito legal ver que estamos ficando velhos, né? E o Lucas, que começou... o Lucas, eu tenho uma história interessante. Eu fui aluno dele, depois fui orientando dele e me tornei amigo. Então, assim, é uma história também que a gente constrói ao longo do ano. Me lembro do aniversário de 40 anos do Lucas, daqui a pouco estou chegando ao meu, né? Então, o tempo vai passando, né? Pessoal, quando a Mari me convidou para poder abordar o tema sobre republicanismo, ele nos convidou, né, para que a gente pudesse falar sobre republicanismo, eu pensei muito em fazer um recorte dentro desse assunto, né? O nosso tema macro é a questão do constitucionalismo, e dentro do estudo do constitucionalismo, especificamente o estudo do republicanismo. E qual foi o recorte que eu pensei em trabalhar? Eu quis fazer um recorte histórico do republicanismo, e puxar também essa discussão do republicanismo para as nossas montanhas,
para os nossos horizontes. Então, eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre o sentido de república na Inconfidência Mineira. Então, é um tema que eu tenho pesquisado já há alguns anos, é um tema muito caro a nós quando estamos falando de movimentos de insurgência e que tem um impacto muito grande em toda a memória nacional, né? Algumas semanas atrás, nós ficamos um dia de descanso em casa porque comemorava-se qual feriado? 21 de abril. Né? Então, é um feriado que está presente na nossa memória nacional, a figura do Tiradentes está presente na nossa memória nacional, e é uma figura que, bom, a nossa bandeira carrega um lema da Inconfidência Mineira. A bandeira de Minas Gerais, com seu Libertas Coesserá também, que, diga-se de passagem, os entendidos em latim nos dizem que é uma tradução mal feita de um poeta Virgílio, porque ficou uma tradução restrita, seria mais ou menos, a gente costuma traduzir como liberdade ainda que tardia, né? Mas a tradução literal seria liberdade ainda que tarda, falta um complemento. Então, houve uma má compreensão ali do poeta Virgílio por parte do Alvarenga Peixoto, que é um dos inconfidentes, que propôs essa bandeira na república que se formaria aqui em Minas. Essa bandeira, originariamente, ela seria uma bandeira verde, seria um triângulo verde, com os ditos do poeta Virgílio, Libertas Coesserá também em volta, e a figura de um índio representando a unidade nacional. Nós acabamos reincorporando ela de outra forma, né? Bom, ia ter um índio? Oi? Ia ter um índio. A ideia original é teria um índio. Nos autos da Devassa você consegue, a proposta ela é do Alvarenga Peixoto para a bandeira, né? E uma das discussões seria como que seria essa representação. O que acontece, pessoal? O processo da Inconfidência, a Inconfidência como um todo, que a gente conhece, a figura do Tiradentes como o grande Marte desse processo histórico, desse momento na nossa história, ela é cheia de certas sutilezas. Estamos falando de um movimento que acontece no final do século XVIII, né, na capitania de Minas Gerais. Não é o único movimento revolucionário do período. O século XVIII em Minas foi um século, de muitas insurgências. A capitania estava em ebulição. Nós tivemos uma série de inconfidências, revoltas, ao longo de todo o século XVIII. E o que acontece? Esse movimento foi um movimento de destaque especial, uma vez que as pessoas envolvidas nesse movimento seriam pessoas com um grande destaque dentro da estrutura social da capitania. Então, não eram simples mineradores, não eram simples comerciantes que estavam envolvidos naquele processo, e sim os cabeças administrativos do estado, da capitania de Minas Gerais, que estavam participando de um movimento de inconfidência. O que é uma inconfidência? Inconfidência é um tipo penal previsto nas ordenações. O livro 5 das ordenações, no seu capítulo 6, estabelece o crime de inconfidência, que é o crime de traição à coroa. Então, essa foi a tipologia que foi qualificado, o ato praticado por esses indivíduos ali no final do século XIX e que gerou toda essa história que nós conhecemos. Bom, o que nós temos como prova material da inconfidência? E aqui já tem uma questão jurídica muito interessante. A principal memória do processo de inconfidência e dessa revolução que acontece aqui no século XIX se dá através de um processo judicial. Então, as informações que nós temos, as informações que chegam até são através de um processo judicial. São os autos da Devassa. Os autos da Devassa é o compilado judicial da investigação que culmina na sentença que vai ser aplicada aos inconfidentes e que vai chegar para nós como o principal relato, o principal veículo para relatar, para comunicar o que foi a Inconfidência Mineira. Bom, não vou me ater aqui a uma história formal. Por quê? Porque a gente já conhece tudo, a gente já sabe quando que aconteceu a Revolução, aliás, quando que aconteceu a Inconfidência, quem que eram os principais cabeças dessa Inconfidência. Mas algumas situações que foram postas pela historiografia oficial, elas merecem ser contadas, merecem ser reanalisadas para que a gente possa fazer um link com a ideia de republicanismo. Primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte:
A Inconfidência Mineira ela é um retrato das grandes contradições que o mundo passa no final do século XIX. Desculpa, no final do século XVIII. Quais contradições são essas? É o esgotamento do antigo regime, é o esgotamento de um modelo de Estado centralizado na figura do absolutismo, expresso na figura do absolutismo. O Estado português tinha acabado de passar por uma grande revolução, uma grande modificação administrativa através da reforma pombalina, da reforma do Marquês de Pombal. Então, você tem um Estado português também que está passando por um processo de ressignificação. Então, a Inconfidência ela está inserida no momento em que a Europa está em ebulição, acabou de acontecer a Revolução Americana, nós temos as colônias já sinalizando que o antigo regime ele estava passando por um processo de esgotamento. Então, ela é um retrato das contradições que aquele período histórico possuía. E aí a gente pode pensar o seguinte, bom, o que o Inconfidente queria? O que Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Joaquim Silvério dos Reis, que foi o delator, mas ele também era inconfidente, Inácio Pamplona e uma série de outros atores, qual que era a intenção desses caras? Era a independência da capitania de Minas Gerais e a formação de uma república mineira? Será que nós teríamos uma república nos moldes como nós fomos construindo ao longo do final do século XIX, início do século XX? Ou aqui nós estamos falando de um sentido de república muito mais restrito? E nós temos elementos nos próprios autos da Devassa que demonstram isso, que o sentido de república que estava sendo discutido ali nas reuniões inconfidentes não é a república na sua estreita observância no sentido de Montesquieu, por exemplo. Nos autos da Devassa, o que foram os autos da Devassa? Então, é o processo judicial. Houve apreensão dos livros dos inconfidentes, né? Apreensão do patrimônio dos inconfidentes. E nos autos de inventário dessas apreensões, a biblioteca de um inconfidente, que é o Cônego Vieira, foi uma biblioteca muito falada. Por quê? Cônego Vieira, que era um dos inconfidentes, que era professor no seminário de Mariana, ele tinha mais de 300 livros na sua biblioteca. Você tem ideia o que é você ter uma biblioteca com 300 livros em Minas Gerais no século XVIII? Porque é o seguinte, era crime você publicar um livro no Brasil. Você não conseguiria publicar. E para que você conseguisse trazer um livro para cá, era uma verdadeira epopeia. E nós temos, claro, você tem os index, né, os livros que são considerados livros proibidos, os livros desses pensadores iluministas do século XVIII eram livros que eram extremamente mal vistos dentro do Estado pombalino, porque eles estavam defendendo uma insurgência contra a ordem vigente. Cônego Vieira tinha mais de 300 livros, e entre os livros dele, nós destacamos, por exemplo, o Espírito das Leis de Montesquieu, ou o livro do Abade Reinal. Então, nós temos livros que demonstram que esses caras estavam em sintonia com aquilo que estava sendo feito na Europa em termos de pensamento filosófico, principalmente os grandes cabeças do movimento. Reza a história oral, e a gente tem até bibliografia nesse sentido, que o Tiradentes andava com uma versão da Constituição americana e ela estava em francês. E ele, como não lia em francês, pedia que os colegas que liam em francês pudessem ler para ele. Ele delirava quando os amigos liam aqueles trechos da Constituição americana. Então, as ideias estavam circulando aqui em Minas no século XIX. Agora, qual a ideia de república que circulava? Era esse rompimento total com o Estado pombalino, com o Estado português, e a formação de uma república mineira? Lá nos autos da Devassa, a gente sabe que uma das primeiras medidas que seriam tomadas caso a Inconfidência viesse a acontecer, seria a formação de um círculo militar em Minas Gerais. Que círculo militar seria esse? Aproximadamente de 200 a 300 homens, que seriam cedidos por algum dos inconfidentes, formariam um círculo de proteção onde não entraria ninguém, não sairia ninguém, da região das Minas.
que essa informação ela é interessante para nós? Que mostra que os inconfidentes não pensavam em atacar ninguém. Eles não iam invadir o Rio de Janeiro, eles não iam invadir a capitania de São Paulo ou a capitania, e sim se proteger de uma eventual invasão. Então, estaríamos diante de um movimento reacionário. Um outro ponto também que a gente encontra dentro dos autos da devassa, nos relatos e nos depoimentos, diz respeito à ideia de território. Qual que seria o território dessa nova capitania? Sabemos uma necessidade, que era o escoamento de minerais para o mar. Então, eu precisava estender esse território, possivelmente até o Rio de Janeiro. Mas não existia um projeto nacional. Não existia um projeto nacional de se formar um novo estado independente. A ideia era muito local. Eu tinha um território definido, eu tinha um círculo militar, a princípio, para fazer a proteção militar dos que aqui estavam litigando. E um outro dado interessante para a gente, e já puxando aqui para o nosso direito. Quando a gente pega a estrutura administrativa do século XVIII, a estrutura administrativa no direito português, as câmaras, que agora a gente tem aí com as câmaras de vereadores, mas os municípios que, aliás, não existia a figura do município, né? As vilas, né? Então, um arraial, quando ele era elevado à vila, ele tinha uma câmara. E essa câmara ela tinha uma grande vantagem. Qual que era? Através da câmara, você conseguia peticionar diretamente para a coroa. Então, uma câmara, vamos supor assim, a Câmara da Comarca do Cerro, ela conseguia fazer uma petição direta e apresentar uma requisição, por exemplo, para o rei de Portugal. Bom, nós tínhamos pouquíssimas vilas em Minas no século XVIII, quer dizer, eu tenho pouquíssimas câmaras que tinham esse direito de voz, esse direito de participação. Então, quando você vê as discussões em torno da Inconfidência, há a percepção de que um número maior de cidades deveria ser erigido ao status de vilas. Então, isso demonstra que o rompimento não seria um rompimento total. Você manteria um rompimento para fins comerciais, para fins econômicos, mas ainda se acreditava, eu acho que isso aqui é até de um projeto inicial, que poderia haver algum tipo de diálogo com a coroa que ia se manter e com o restante do país. Tanto que uma das primeiras medidas, assim que foi feita a delação, em março de 1789, um dos inconfidentes, que é Joaquim Silvério dos Reis, se dirige ao palácio do governador em Cachoeiro do Campo e faz a sua primeira delação. Comunica, olha, tem uma turma aqui que está querendo se rebelar contra a coroa. Por que ele fez isso? Bom, ele era um grande devedor junto à coroa e acreditou que com essa colaboração premiada haveria o abatimento do pagamento das suas dívidas, que na verdade não aconteceu. Mas com essa primeira delação e com as demais que vão surgir, instaura-se o processo da devassa, e uma das primeiras medidas do Visconde Barbacena foi aumentar o número de vilas na capitania de Minas Gerais. Arraial da Boa Nova. Conhece Arraial da Boa Nova? Barbacena. Inclusive tem o nome de Barbacena em função do Visconde Barbacena. O Visconde, ele vai elevar aquele arraial da Igreja da Boa Nova para o status de vila. E outras cidades também, e outros arraiais também vão ter esse tipo de modificação. Isso é um indicativo que a historiografia mostra que, inclusive, o próprio Visconde estaria envolvido na trama. E ele sabia que uma das demandas eram essas. Então, como um meio administrativo de tentar apaziguar os ânimos, ele tomou essa conduta. Uma outra questão interessante que nós temos diz respeito ao sistema interno da própria Inconfidência. Quem que eram esses principais inconfidentes? Eram caras que estavam afastados do Estado? Pelo contrário. Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, entre outros, é o que nós entendemos hoje como servidores, agentes públicos. Esses caras, eles trabalhavam para o Estado português. Eles estavam intimamente ligados ao Estado português. Agora, pensa comigo. Você custa a fazer parte da máquina política do Estado, da máquina administrativa. Você sai de Mariana,
vai fazer direito lá em Coimbra. Quando você volta, você adquire um cargo na administração pública na sua cidade natal, com uma boa remuneração. Como que você vai abrir mão disso? Tão fácil assim. Simplesmente você vai romper e falar, olha, não existe mais o Estado português, agora que é um Estado novo, e não vamos ter nenhum tipo de vínculo jurídico mais, tudo aquilo que eu conquistei vai ser deixado para trás. Os títulos, o reconhecimento nobiliárquico, tudo isso vai ser cancelado. Isso mostra para a gente que o próprio sentido de república que a gente vai encontrar ali na Inconfidência é um sentido que... Qual república é essa? Essa república revolucionária, reformista, que vai romper com tudo? Ou é, na verdade, um republicanismo soft, adequado apenas para os interesses pessoais, mantendo certos vínculos, mantendo certas tradições? Hoje a história tenta pensar isso. A gente está tentando analisar os autos da Devassa, tentando analisar a historiografia posterior, para refletir se aquele momento de Inconfidência ali, se aquele ato, se aquela possível reforma que tentou ser sufragada em Minas Gerais no final do século XVIII, e que nós comemoramos até hoje, diga-se de passagem, quais são os efeitos, quais são os ecos reais dessa Inconfidência? Quais são os ecos reais dessa revolução, dessa reforma? Enfim, entender o que era a intenção por trás dos atos que culminaram na sentença capital de Tiradentes. Cuidado, pessoal. Existe sempre aquela coisa falando, por que Tiradentes pagou pela Inconfidência? Por que ele é o condenado à morte? Porque ele era o mais pobre? Porque ele era o mais bonzinho? Tiradentes tinha uma grande mobilidade social. Vamos pensar que nas Minas Gerais do século XVIII, você não tinha facilidade de conviver na arena pública. As pessoas, as casas, por exemplo, elas tinham os espaços reservados apenas para as mulheres. Você não tinha contato visual. Poucas pessoas andavam nas ruas com liberdade inclusive de vestimento. O Tiradentes, ele tinha uma grande vantagem. Ele tinha acesso às casas. Ele tinha acesso à vida privada. Por quê? Por causa do ofício dele. Além do ofício que ele tinha como alferes, ele era um prático de medicina. Então, você tem um cara desse que consegue transitar em todas as camadas sociais, um cara que consegue transitar de forma fácil pelo ambiente público e pelo ambiente privado, é uma grande vantagem. E, principalmente, é um cara apaixonado pela ideia revolucionária que ele está a defender. Então, ele foi um cara extremamente importante dentro desse processo. E essa importância fez com que eu mesmo culminasse, né, a pena que o mesmo sofre, vai ser a pena mais terrível de todas, que é a pena de morte natural, por enforcamento. E, posteriormente, com o esquartejamento, ele é enforcado, depois é esquartejado, as partes vão ser divididas em os 4 partes, né, vão ser divididas aqui pelos pontos onde ele discursava, lugares onde ele tinha influência, como um aviso que a coroa deixava. Olha, mantenham aí esse espírito republicano guardado, porque esse aqui é o caminho de quem vai contra a minha vontade, aquele que ousa me desafiar. Bom, o que a Inconfidência deixa para a gente? Ela não deixa apenas um feriado, pessoal. A memória desses caras, a memória dessa conspiração, a conspiração dos poetas, não pode se resumir a um feriado. Mas a gente consegue perceber que a Inconfidência, ela é o grande sinal que o antigo regime, no século XVIII, já começava a apresentar, em Portugal, nas colônias brasileiras, sinais evidentes de esgotamento. E 35 anos depois, a gente tem a nossa primeira Constituição já, dentro de um processo de independência. É como se a Inconfidência acontecesse há cerca de 35 anos atrás, e hoje a gente estivesse falando da nossa primeira Constituição. Em 1989 para 1823, quer dizer, você tem, num curto espaço de tempo, uma profunda modificação na estrutura administrativa do país. Então, tanto que a memória dos Inconfidentes, que foi sendo esquecida pela atuação da família real, pela atuação do Império, vai ser relembrada no final do século XIX com o golpe republicano. Por quê? Porque lá atrás
a semente estava sendo plantada, a semente estava sendo geminada. Interessante é que, na República, havia necessidade de formação de uma memória e de um simbolismo nacional. Tanto que Pedro Américo vai pintar Tiradentes como similar a Jesus Cristo, barbudo, aquele que padeceu em nome dos pecados de toda a humanidade. Posteriormente, a gente vai ter essa memória sendo relembrada, nos anos 30, com a a criação do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com a criação de um sistema de proteção do nosso patrimônio cultural, onde a memória inconfidente cada vez mais vai se tornar presente, e a memória inconfidente vai se tornar presente dentro da realidade nacional, e cada vez mais ela vai se tornar vinculada ao ideal republicano, chegando até os dias atuais, no dia 21 de abril, que simbolicamente, inclusive, a capital de Minas Gerais é deslocada para Ouro Preto e uma série de festividades lá são comemoradas. Então, ideias revolucionárias vêm, ficam, muitas vezes são ideias a contrapelo, mas uma coisa a gente consegue entender. Esse ideal de insurgência, ele é algo que está presente no nosso ethos social e que, seja pelas vias diretas ou pelas vias tortas, tende sempre a aparecer. Agradeço aí a atenção, a paciência de todos. Professor Lucas. Muito obrigada, professor Matheus. A chefa, desculpa. Imagina. Vocês preferem que acho melhor a gente fazer as duas apresentações e abrir perguntas ao final, né? Ou qual que vocês preferem? Pode ser, Lucas. Melhor fazer de uma vez? É. Então ótimo. Gostaria de saber se alguém queria fazer alguma pergunta para o professor Matheus. Aqui tem que acompanhar, então, o chat também. Deixa eu pegar aqui. Opa. Presta. Chat GPT. Eu sabia. Chat GPT. Boa noite, boa noite. Chat GPT. Aqui, senta Boa aqui. noite, professores. Oi? Tudo jóia? Prazer. Joia, prazer. Você tocou no ponto da parte jurídica da devassa. Aí vem aquela questão. Por que só o Tiradentes, o Joaquim José da Silva, olha, é Jardim, né? Por que só o Tiradentes foi acusado? Bom, olha só. Aliás, perdão, foi levado à pena capital. Sim. Pessoal, vamos entender o que é um processo criminal dentro do antigo regime. Vocês já estudaram processo penal? Já estão começando. Bom, o que é o sistema? O sistema de processo penal no antigo regime é um sistema inquisitorial, onde você tem um juiz que ele persegue a prova, ele tem muito poder para gerir a prova e para chegar ao seu veredito. Você não tem contraditório, você não tem ampla defesa. Então você tem um sistema fechado. A gente adota isso ainda, tá? O nosso sistema hoje, por exemplo, no âmbito do inquérito, tem feições inquisitoriais. Bom, imagina que você, então, está sendo processado pelo Estado e você foi preso por um crime que é um crime que está capitulado ali como um crime de traição à coroa. Como que você acha que vai ser a sua vida a partir daquele instante, no momento em que você cai nas garras da justiça? Bom, vai ter contraditório, vai ter ampla defesa, vai ter um advogado te acompanhando, ou você vai apanhar muito para poder falar? Então, uma coisa que a gente sabe dentro de um processo inquisitorial, e, por exemplo, num processo de devassa, que a principal prova que se busca é a confissão. A confissão é a rainha das provas. Até porque aconteceu um fato interessante na Inconfidência Mineira. Os documentos foram queimados. Que quando há a circulação da notícia de que houve uma denúncia, essa história circula por Ouro Preto, olha, fomos denunciados, o nosso movimento de insurreição é conhecido agora por parte da coroa, vamos apagar as provas. Então, assim, não chegou prova documental para nós. A prova toda que se constrói dentro dos autos da devassa é uma prova o quê? Testemunhal, baseada na confissão também. E olha, o Estado inquisitorial, ele quer que você confesse, seja de forma legal, ou seja, através da porrada. Tanto que, salvo engano, o Tiradentes ele somente vai confessar
no seu terceiro ou quarto depoimento. É o sétimo, né? É o sétimo depoimento, né? Então, quer dizer, foram 6 depoimentos até que ele confessasse. E aí a gente tem certeza, né, e outras pessoas também, que houve uma truculência maior por parte do Estado para que ele confessasse ali a sua participação e a participação de outros colegas delatando os mesmos. E nisso, quando toda a estrutura de delações começa a acontecer, o processo vai se tornando um processo complexo. Porque quem investiga também estava envolvido. Tanto que abre-se uma inconfidência no Rio de Janeiro também pela figura do vice-rei. Então nós temos uma devassa no Rio de Janeiro. Então nós temos uma devassa acontecendo em Minas e uma devassa no Rio. Porque o Rio sabia que aqui em Minas talvez o processo não seria um processo tão isonômico assim, não seria tão paritário. Bom, e isso culmina o quê? Porque a sentença de pena capital vai cair apenas nas malhas, na figura do Tiradentes. Dos envolvidos, por exemplo, você pega o Tomás Antônio Gonzaga, que era um cara que estava envolvido até aqui. A sua condenação foi foi para Angola ou Moçambique? Não fugiu agora. Foi para Moçambique. Foi para Moçambique. Trabalhar para quem? Ô, coroa, olha, você vai para Moçambique, você vai ficar lá, você não volta mais, você foi degradado, mas você vai continuar trabalhando para mim. Com vida administrativa. Alvarenga Peixoto, também, continua, e junto com Bárbara e Leodora, mantém as suas posses, quer dizer, consegue ter uma vida pós-inconfidência. Cláudio Manuel da Costa, que é um dos grandes envolvidos, não vai ter. Por quê? Porque ele morre durante a sua prisão. Não sabe se foi um suicídio ou se foi um assassinato, mas ele morreu, ele era um cara-chave. Outras figuras militares vão ter destino similar. As figuras religiosas da Inconfidência vão ser degradados, eles são degradados para Portugal, toda, e lá em Portugal continua a ter uma vida monasterial. Por que só sobra o Tiradentes? Qual que é a figura? Qual que foi o diferencial dele? A participação política, por ele não ser uma pessoa que tinha essa influência dentro da administração, ele era um cara engajado, mas ele não era tão influente assim dentro da administração portuguesa. E eu preciso também do famoso bode expiatório, por que não pegar o principal, talvez, né? O cara que mais articula as ideias. Até para que você tenha uma resposta, você deixe uma resposta em relação a todo aquele processo. O Tiradentes fica preso anos ainda na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, e quando há a sua pena, quando há a comutação da pena, quando há o enforcamento e o esquartejamento, aquela figura que a gente conhece daquele homem barbudo, que o Pedro Américo retratou, esqueçam aquilo, não era isso. Tiradentes ele não era casado oficialmente, mas tinha uma relação, tinha filhos. Inclusive, isso é uma coisa interessante, a responsabilidade penal dentro do direito português, nesse período, dentro das ordenações, não era uma responsabilidade subjetiva, porque a pena que foi aplicada a ele tinha reflexos nos seus familiares. Eles se tornavam indignos. A sua casa foi jogada no chão e foi salgada. E toda a sua memória foi declarada uma memória infame. Então, se você falar assim, o Lucas é sobrinho do Tiradentes, ele não ia conseguir ter um cargo no governo, ele não ia conseguir ter um hábito. O que é um hábito? São as distinções religiosas que são muito fortes nessa sociedade secular. Então, ele não ia conseguir, por exemplo, ter um destaque social, simplesmente porque ele era parente de uma pessoa que foi condenada por um crime lá atrás. Ele era declarado uma pessoa infame. Os filhos do Tiradentes foram pessoas infames. A gente já consegue fazer até uma genealogia dele e encontrar algumas linhagens posteriores, né? Mas são pessoas que caíram no esquecimento, elas saem da história. Até porque, se você tem a memória infame atrelada à sua família, ao direito ao esquecimento aí, eu quero ser esquecido. E o professor Matheus, é interessante pensar, porque essa questão da imagem do Tiradentes eu acho muito peculiar, né? Porque ele era uma pessoa muito popular, ele era um orador nato, né? Ele conseguia passar por todas as classes naquela sociedade, conversar, dialogar, convencer, e a imagem dele, ninguém sabe. Pouquíssimas pessoas, a gente tem os retratos, igual o professor estava comentando, que ficou muito parecido com o retrato de Jesus, mas foi uma coisa que foi
era um salvador, era alguém ali, um herói, criou aquela imagem, mas não é a imagem dele. E não se guardou a imagem verdadeira de Tiradentes, né? E é engraçado se a gente pensar que ele circulava tanto, ele tinha tanta facilidade de circular, era conhecido por todos e ainda assim a imagem dele ficou oculta, de certa forma. Agora, Mari, imagina, por exemplo, como que a República ia, como que a gente ia trabalhar, o que seria a imagem de um soldado brasileiro no final do século XVIII, com o cargo de alferes, que não era um cargo tão grande assim. Bom, se você pegar a estatura do brasileiro naquele momento, ele tinha em torno de 1,60 m. Se você pegar o soldo que ele tinha, estava com uma roupa muito puída, muito surrada. Andando com bota velha, andando possivelmente no meio do mato, né? O Tiradentes, por exemplo, ele foi o cara que conseguiu, através de uma atuação na Serra da Mantiqueira, acabar com o contrabando que existia e com os ataques dentro da Estrada Real, praticados por um cara chamado Montanha, que era uma quadrilha que operava na Serra da Mantiqueira. Então ele tinha até um reconhecimento por parte do governo português por essa boa atuação. O Tiradentes fez um projeto de canalização de alguns mangues no Rio de Janeiro. E apresentou esse... Olha, ele tinha conhecimentos também de engenharia. E esse projeto foi apresentado ao vice-rei, o vice-rei descartou, e depois, quando a família real chega no Brasil, qual que é o projeto que é implantado? Era o projeto dele, de canalização ali para que você tivesse água potável no Palácio de São Cristóvão e adjacências. Mas você tem uma figura que não é uma figura que eu vou conseguir representar, eu preciso criar uma memória. Isso que a República está tentando fazer. Eu preciso criar memória. A memória não é real, a memória ela é fabricada. E aí se fabrica esse ideal desse Marte e tudo, mas se a gente for pensar o que é a história e o que é aquele período, não ia ser tão fidedigno assim. É verdade. E a gente teve uma pergunta aqui da Ana no virtual, perguntando um pouco para entender melhor o que seria a pena de degredo, que você comentou. E aí eu, juntando essa pergunta, eu acho interessante a gente pensar também como que essa pena, ela demonstra muitas questões estruturais, né, da nossa própria sociedade, o quanto ela é, na verdade, ela na verdade, é muito simbólica, né, do que foi a estrutura da nossa sociedade e como ela se compõe até hoje, para a gente pensar que a pena máxima seria essa, né? Então, os alunos que não conhecem, né, eles ficaram em dúvida aqui para entender um pouquinho melhor, e aí acrescento, então, para a gente pensar as nossas estruturas hoje sobre isso. O degredo, né, o que era o degredo? O degredo era você era convidado coercitivamente a se retirar e nunca mais voltar do país para alguma das colônias. Então, essa era a pena de degredo. Preso. Preso. Você ia preso a ferros. Você ficava preso lá. Mas depois você conseguia, né, comutar só a pena, né? Mas assim, eram os grandes, né? Os grandes, né? Você ia preso... Você tem quais são as penas que a gente tem nas ordenações? Você tem o degredo, você tem a pena, por exemplo, o Tiradentes, a pena dele é a pena de morte natural. Ele foi condenado em morte, pela pena de morte natural. E a depender da sua posição social, ia se definir como ia acontecer essa pena de morte natural. No caso dele, foi o enforcamento. O Filipe dos Santos, por exemplo, que foi um revoltoso em Minas no século XVIII, ali no início do século XVIII, a revolta de Filipe dos Santos, a pena dele foi esquartejamento, amarrado a 4 cavalos e arrastado pela cidade de Ouro Preto, né? Porque ali tem até no Morro da Queimada e tudo mais. O Tiradentes, até por uma posição social que ele tinha, que não era uma posição de destaque, ele era um militar, né, de uma classe emergente, ele teve a morte natural de enforcamento, e depois com aquelas consequências. Então, o degredo é você ser expulso do país, é uma expulsão, né, e você vai ficar em outra colônia, você tem a pena de morte natural, e você tem a pena de galés. O que são as galés? É trabalho forçado. Então, você ia trabalhar, poderia ser para serviço da coroa, em barcos, embarcações, mineração. Quando você sofria a pena de galés, você tinha uma pena de trabalhos forçados. Muito obrigada, professor. Boa noite. A gente acaba lendo pequenos trechos de matérias, e eu lembro que eu li uma matéria da Folha Metropolitana, falando justamente sobre essa questão do triângulo, que cogitava colocar verde, porém verde era a predominância da cor da Casa de Bragança. E outra coisa, tinha um outro ponto também, que é com respeito era o verde e o cetim. Houve uma discussão muito grande se as pessoas poderiam usar cetim.
cetim, aquele tecido. Por quê? Somente as classes abastadas e aqueles que tinham destaque social poderiam usar esse tecido. Então, isso está nos autos da Devassa, uma discussão. Olha, a gente vai permitir que outras pessoas também, que toda a comunidade, toda a população possa usar cetim? A gente olha isso hoje, gente, é uma coisa meio louca, né? Pô, mas a gente discutia aqui uma revolução jurídica, uma revolução. Qual que é o tecido da roupa que as pessoas vão usar? Mas isso é uma representação simbólica, falando, olha, quem que vai participar dessa nova república? Vai ser todo mundo que vai usar cetim? Ou eu vou restringir o cetim apenas para alguns grupos sociais? A única pessoa, por exemplo, que traz à tona dentro dos autos da Devassa a questão da escravidão é o Varenga Peixoto. Problematiza realmente se haveria ou não a escravidão nessa capitania que iria, aliás, nessa república que iria se formar. E se a gente pensar que é um dos revoltosos num conjunto de grandes escravocratas, a probabilidade é que não haveria abolição da escravatura dentro da Inconfidência. Esse não era um projeto, entendeu? Então, se você tem várias situações, inclusive essa questão, mas o verde também em função da questão nacional, como se fosse um simbolismo nacional também. Bom, eu não tenho certeza se a questão... É verde a Casa de Bragança? É, não é? Mas isso com a bandeira dos inconfidentes, eu não sei se... Não, eu também não tenho certeza sobre isso, não. Verde é Bragança. O amarelo é a dominância política. A Casa Imperial, que tem a cor mais importante de todas, é a Casa de Savoia, né? Que é o azul, e o Cruzeiro, inclusive, vai reproduzir aqui em Minas Gerais, né? Do mundo, das galáxias. Boa noite. Professor, eu vejo o senhor falando sobre a quebra do antigo regime, a queda, né, do absolutismo dos reis que vão ceder diante do iluminismo, e eu fico perguntando qual era a república a ser implantada aqui, já que as ideias de Montesquieu, as ideias de Voltaire, as ideias iluministas, que eles tanto divulgavam, e a construção de uma república que ela é extremamente limitada a uma classe. Como que seria feito isso? Porque Tiradentes ele tinha acesso às classes minoritárias, mas que não eram classes, que não eram pessoas pobres. Elas não eram pobres. Ele ficava naquele restrito àquelas pessoas. E a população pobre em geral, ela não participa desse meio. Eu queria ver com vocês. Outra coisa, mesmo tendo as ideias de Montesquieu, as ideias de Voltaire e dos iluministas em geral, não se tem uma concepção de acabar com a abolição, de pôr fim ao trabalho escravo. Eu queria entender mais esse tipo de república que eles queriam construir para Minas Gerais, porque era muito limitado, a meu ver, aqui. Olha, eu acho, assim, quando você pega o inventário para ver as obras, que os caras estavam lendo, né? Como que a informação chega? Através da literatura. O que estava influenciando esses revoltosos? O que tirou eles da zona de conforto, né? Bom, por exemplo, Rousseau não aparece na biblioteca do Cônego Vieira. Você tem Montesquieu, você tem outros pensadores, você tem pensadores gregos, romanos, mas Rousseau, por exemplo, é um cara que não está presente. Você tem Montesquieu e... Acho Voltaire também, mas eu sei que o Rousseau não tem a obra dele, não, no inventário. Oi? Pufendorf. Então, assim, eles estavam lendo ali alguns autores. Agora, pensa o seguinte, nós estamos no calor do momento, porque na Europa também as coisas estão a acontecer. É fácil para a gente hoje, a gente olhar para trás, olhar a história para trás e falar o seguinte, pô, a república que a gente conhece foi as repúblicas que foram formadas depois. Repúblicas que romperam realmente com o senso de absolutismo, implantando uma democracia participativa, implantando uma ideia de isonomia. Nós temos condições hoje de olhar para trás e formar esse ideal. Agora ali, eles estão inclusive tendo contato com o conceito de república. Então, quer dizer, você rompe com ideais do antigo regime, mas não é um rompimento 100%, não é um rompimento total. É uma adaptação, é uma reformulação. Os meus interesses pessoais vão se manter? Até que ponto a gente vai conseguir avançar ou não? O Brasil, ali naquele instante, o Brasil tinha discurso abolicionista. O abolicionismo, se a gente pensar, efetivamente, ele vai vir no Brasil quase que 100 anos depois. Então, assim, você tem ali um processo
que as ideias estão sendo postas, elas não são definitivas. Então, eu acredito que isso não era um ideal de primeira, vamos supor assim, não era um ideal de imediato, né? É você formar uma nova cidade, é você ter uma nova capital, criação de uma universidade, discutiu-se, inclusive, nos autos, a criação de uma universidade em Minas Gerais, a primeira universidade no Brasil, seria uma universidade aqui na capitania de Minas Gerais. Quer dizer, você já está pensando ali o direito à educação, agora o direito à propriedade. Direito à propriedade é um direito de primeira dimensão? Lembra lá das gerações de direitos fundamentais? Bom, qual que é a noção de propriedade que esses caras estão discutindo? Ela que é a propriedade bem liberal ali. Vai se manter as propriedades, não vai haver o rompimento, não vai haver uma reforma agrária, não vai haver uma reforma urbana. Eu vou continuar sendo dono dos meus bens, mas agora é outra pessoa, é outro Estado que vai proteger a minha propriedade, a minha liberdade, me proteger enquanto indivíduo perante o Estado. Então, assim, eu vejo tudo de uma forma ainda incipiente naquele momento. Eu creio que sim. E eu acho que a gente tem que lembrar que as próprias revoluções, porque a gente pensa muito assim, era o nosso caso, né? Mas a Revolução Francesa também, ela não surge democrática, ela é liberal, ela quer ali garantir a igualdade entre todos para o livre comércio e para aquela classe que estava ali ascendendo. Da mesma forma aqui, porque quando a gente vê... Depois vê o terror, né? Exatamente. Quando a gente vê a história, os autos da Devassa, e quando estuda um pouquinho da Conjuração Mineira, é interessante pensar o tanto que eles se afirmam o tempo inteiro que nós teríamos uma autossuficiência econômica, ou seja, nós não precisaríamos da coroa, porque a gente conseguiria desenvolver aqui e a nossa elite poderia, então, né, desfrutar daqueles benefícios que a gente tinha aqui, sem ter que passar para a coroa os impostos que tinham que pagar, que eram muitos, né? As nossas revoltas, a maioria das nossas revoltas, inclusive, vieram a partir de questões ligadas ao fisco, na verdade, né? Então, e a gente estava isolado. É uma economia ainda baseada em commodities, de exportação. Então, a gente não estava isolado no mundo. As outras revoluções que estavam acontecendo, inclusive a Conjuração Mineira vem antes da Revolução Francesa, né, a formação dela, é muito semelhante do que estava se discutindo. A ideia de democracia, como a gente tem hoje, ela é muito posterior, né? É uma luta que se foi tendo e construindo posteriormente. Inicialmente, ali eram os direitos liberais básicos, ser considerados todos iguais, ainda que não fosse, né, nessa época, porque muitos dos conjurados, por exemplo, tinham pessoas escravizadas, né? O Padre Toledo era um que tinha, acho que o próprio Tiradentes, eu acho que ele tinha também na família, até mesmo porque naquele período todas as relações familiares, sociais, no Brasil é uma característica típica, né, do Brasil, que a questão da escravidão ela estava presente em todas as relações, em todas as camadas, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, a camada mais pobre não estava presente, mas ela também reproduzia outros tipos de discriminação naquele período, né? Muito interessante. Muito obrigada, professor Matheus, acho que foi ótimas discussões.